Então, gente, dando continuidade só a esse segundo vídeo que foi apresentado para vocês, eu estava explicando para vocês o primeiro momento que Freud vai nos trabalhar a ideia de pulsão, né? Ele vai nos dizer que existe uma pulsão sexual, fazendo aí um resumo, tá certo? E essa pulsão sexual, ela é tida como uma energia libidinal, tá certo? Que vai conduzir o sujeito a determinadas ações e a determinados comportamentos. Quando eu falo de libido, gente, é importante a gente entender que a libido, ela entra como uma palavra do latim que significa desejo ou vontade. Então, eu tenho aqui um determinado comportamento, mais uma vez, vamos lá, gente. A pulsão sexual, compreendendo esse conceito, né? Eu tenho aqui um desejo, eu tenho aqui uma vontade, estou com fome. O que é que a pulsão sexual faz? Ela o que? Ela impulsiona, já que ela é uma energia, o que é que o sujeito faz? Ele vai em busca de preencher ou de diminuir essa tensão provocada pelo organismo, que é o que eu expliquei. A fome, por exemplo, é uma maneira. Então, quando nós falamos de pulsão sexual, eu estou dizendo que existe uma energia que vai me direcionar a um determinado comportamento, a uma determinada ação que visa diminuir alguma angústia ou alguma tensão que o organismo está vivendo naquele momento. Então, é importante nós destacarmos, com base na teoria da psicanálise, que a sexualidade ela é um assunto extremamente polêmico, porque ela esbarra em conceitos da moral, né? Então, assim, quando nós falamos ainda hoje sobre essa sexualidade, ela pode provocar um espanto, ela pode provocar uma determinada ideia, que não é a ideia que a psicanálise busca trazer, mas uma ideia como chave. Como eu disse no vídeo anterior, a sexualidade ela é a porta de entrada pela qual a criança ela experimenta o mundo, né? Ela vivencia esse mundo e também desperta um desejo nela. Então, a psicanálise ela trata o assunto da sexualidade com muita responsabilidade e atenção, não naquele sentido voltado para os estigmas em torno dessa ideia, mas sim para traduzir todo esse contexto que eu estou buscando explicar aqui para vocês, tá bom? Então, gente, isso aqui espero que tenha ficado claro para vocês, né? Essa primeira ideia, tá bom? Da questão da pulsão. Agora nós vamos para uma segunda ideia, tá certo? Que Freud vai nos colocar a respeito da pulsão. Ele percebe que somente essa ideia, existe aqui uma pulsão sexual e existe aqui uma pulsão do ego, né? Que vai me conduzir a comportamentos de sobrevivência. Mas aí ele vai buscar aprofundar a teoria dele, tendo como base a nomenclatura utilizada na mitologia, que é o que eu trago aqui para vocês. A pulsão, em um segundo momento, traduzido por Freud, ele vai nos dizer que existe duas pulsões na vida do sujeito. Uma pulsão de vida, que ele vai denominar de Eros, pegando a mitologia grega, e Thanatos, que é a pulsão de morte. Vamos entender, gente, que dentro da mitologia grega, Eros é considerada a deusa do amor, tá certo? Enquanto Thanatos é o deus da morte. Então temos aí dois conceitos fundamentais para que a gente compreenda, tá certo, a pulsão em um segundo momento dado por Freud. Então aqui nós temos duas questões, o amor e o ódio, né? Lembra no primeiro vídeo que eu falei para vocês que a psicanálise ela caminha nessa ideia entre o amor e o ódio? É exatamente aqui que entra. Então Freud vai nos dizer que existem essas duas pulsões regidas no sujeito, que é o amor e o ódio.
né? Essas duas questões, elas são consideradas como energias das pulsões, né? Então, elas assumem um caráter contrário, né? Então, a partir do momento em que Freud coloca de um caráter contrário, ele abre possibilidades para explicar muitos outros comportamentos, tá certo? E aí, gente, vamos imaginar que então, turma, dando continuidade ao slide anterior e à minha fala anterior, para não perder o sentido, eu vou aqui falar para vocês sobre como é que Freud, em um segundo momento, traduz essa ideia de pulsão, tá certo? Então, eu disse para vocês que existe uma pulsão chamada de pulsão de vida e uma pulsão chamada de pulsão de morte, tá? Ele vai trazer essa ideia da mitologia grega, tá? Com base nesses mitos, né? Da Eros, que é a deusa do amor, a deusa do desejo, né? Então, assim, e o Thanatos, que é o deus da morte, tá certo? Então, de que forma nós vamos compreender essa ideia da pulsão? Vamos imaginar que a pulsão de vida, ela incentiva o sujeito na busca de prazer, de alegria e de felicidade. Então, imagine que quando nós falamos de uma pulsão de vida, é tudo aquilo que está nessa busca de satisfação, nesse prazer, nessa alegria e nessa felicidade. Enquanto que a pulsão de morte, dada por Freud, né, como Thanatos ou Thanatos, induz a ideia de uma tristeza, de uma solidão, ou seja, é como se existisse um impulso instintivo e inconsciente que busca a morte ou a destruição. Cabe nós ressaltarmos aqui, turma, que a ideia de pulsão de morte não necessariamente induz a morte no sentido da palavra, mas sim no sentido destrutivo, num sentido realmente de destruição. Mas isso ocorre de maneira inconsciente na vida do sujeito. Eu vou colocar aqui para vocês exemplos que vão clarear essa ideia trazida por Freud. Vamos imaginar que em determinado momento da vida do sujeito, o sujeito ele tende a repetir, né, algumas questões, e Freud vai denominar isso como compulsão à repetição. Inconscientemente, um exemplo claro disso é quando a gente sempre faz as mesmas escolhas. Às vezes a gente diz assim, eu me separei, mas eu arrumei uma outra pessoa, mas essa pessoa, ela parece que tem as mesmas características da pessoa anterior, ok? Existe aqui uma questão inconsciente em que o sujeito, e aí é quando o inconsciente começa a aparecer. Eu não sei o que existe, mas existe algo parecido. Eu não sei o que acontece comigo, mas parece que as coisas sempre dão errado, né? Então, vocês percebem aqui que existe duas pulsões, né? Quando eu falo parece que as coisas dão sempre errado, existe aí uma ideia de pulsão destrutiva, né? Parece que eu nunca faço as escolhas certas, e Freud vai dizer a pulsão nesse sentido, né? Então, vamos imaginar uma pessoa em sofrimento. Uma pessoa em sofrimento, ela vai, vamos dizer assim, a percepção do mundo dela vai ser voltado para uma questão negativa, uma percepção ruim do mundo, uma tristeza profunda, uma solidão que vai levar realmente a uma autodestruição. Freud, lá nas suas teorias iniciais, vai dizer e vai denominar isso de pulsão de morte, né? Essa ideia de destruição realmente. Enquanto que a pulsão de vida são o que move os nossos desejos. Gente, vamos imaginar que a pulsão de vida seja aqueles comportamentos que nos conduz a buscar felicidade, a buscar alegria. Então, assim, o crescimento profissional, o crescimento financeiro, a busca de um novo amor, o encontro de um amor, tudo isso pode trazer uma ideia de pulsão de vida,
né, uma pulsão de vida, né, que vai conduzir o sujeito aí a esses comportamentos relacionados a uma ideia de pulsão de vida, uma vez que ele nos conduz à busca de prazer, né, a busca de satisfazer esses prazeres, de satisfazer esses desejos, né? Enquanto que a pulsão de morte, né, inconscientemente, gente, não é uma coisa consciente, não, eu vou fazer isso porque tem que ser dessa forma, não. Às vezes a gente escuta muito na clínica pacientes trazendo uma determinada fala direcionada para uma pulsão de morte. Eu não sei o que é que acontece comigo, mas cada vez que eu busco sair do buraco, parece que eu retorno para ele de novo. Vocês entendem nessa fala que existe algo inconsciente aí que move o sujeito para comportamentos destrutivos, para comportamentos que fazem do sujeito, que fazem o sujeito sofrer, que induz o sujeito a essa destruição. Então, gente, vamos imaginar que, pegando a contemporaneidade, né, para ficar um pouco mais claro, né, para traduzir essa ideia, nós vivemos hoje, gente, um momento em que estamos direcionados para uma pulsão de morte. Em que sentido? Não a morte no sentido da perda vamos dizer, da vida, mas a perda de uma série de questões que nós estamos vivenciando diariamente, né? Então, vamos imaginar que a própria perda da construção de um estudo, por exemplo, das aulas, ela pode ser uma perda associada ao Thanatos, uma perda relacionada à morte, ou seja, eu não gostaria de estar nessa condição, mas o momento atual me traz esta condição de estar aqui, né, longe, de estar aqui buscando compreender isso de uma maneira tão difícil, e de alguma forma isso me traz frustrações, isso me traz angústias, e isso me traz uma série de outras questões, né? Um luto que eu tenho que viver pelas perdas diárias que estão acontecendo, a perda de encontros presenciais, enfim, são uma série de questões que é tudo direcionada a perdas. E quando se tem uma ideia de perda, nós temos uma ideia de algo é destruído, algo é perdido aí, e o sujeito tem que encontrar caminhos, vamos dizer assim, para buscar aí uma pulsão de vida que vá se sobrepor a essa pulsão de morte, né? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão hoje da pulsão de vida, da pulsão de morte, né? Então, assim, vamos imaginar que pegando realmente essas palavras, vida e morte, é o que vai dar sentido à pulsão. Vida é o que eu busco no sentido de felicidade, de construir alguma coisa, e Thanatos, na ideia da morte, é algo voltado para a destruição, né? É algo que me conduz inconscientemente a buscar, vamos dizer, uma autodestruição. Mas buscar essa autodestruição não é algo que eu queira, é algo que está inconscientemente enraizado na minha história, né? Então, turma, vou deixar aqui com vocês esses vídeos que vão embasar a teoria da psicanálise, mas é preciso que vocês façam a leitura dos textos necessários para a compreensão da teoria. Tudo bem, turma? Então a gente se encontra e até a próxima aula.